A universalidade do conhecimento vem recuperando espaço no mundo contemporâneo. Até pouco tempo, a especialização era considerada como qualidade fundamental na formação do homem moderno. A preocupação com as grandes causas da humanidade e o acelerado processo de globalização evidenciam a importância crescente de uma formação mais universalista, que possibilite ao indivíduo ir além e compreender os desafios e as limitações que as sociedades devem enfrentar em um futuro próximo. Para vencer estes obstáculos, num plano de absoluta realidade, as empresas têm se ressentido da lacuna crescente entre o perfil de seus recursos humanos e a necessária capacidade de inovar, acreditando que a cultura pode fazer a verdadeira diferença. Acervos museológicos, democratização do acesso e formação de agentes culturais é um projeto inovador que tem como objetivo capacitar professores e gestores educacionais para a inclusão sociocultural dos alunos das escolas públicas, promovendo a difusão da cultura como principal estratégia na construção da cidadania. O projeto foi estruturado basicamente em 4 pilares, sendo o primeiro uma pesquisa de campo realizada pelo Instituto Vox Populi em 2010, visando melhor conhecer o perfil dos professores das escolas da rede municipal de educação e avaliar o interesse e o grau de disponibilidade desses professores, dos alunos e de seus familiares para ampliar a frequência aos espaços culturais de Belo Horizonte e promover o melhor aproveitamento de seus potenciais. O segundo pilar consiste em um curso de pós-graduação em gestão de projetos culturais, realizado pela PUC-Minas, beneficiando, numa primeira etapa, cerca de 240 educadores das 9 regionais municipais de ensino da capital. Os participantes do curso terão a missão de repassar o conhecimento adquirido aos demais educadores da rede municipal, ampliando o número de professores devidamente preparados para planejar, dar continuidade e avaliar os resultados parciais do projeto. O terceiro pilar refere-se ao programa de imersão cultural, com a proposta de levar os estudantes a visitar com maior frequência os museus e outros espaços culturais, para enriquecer e consolidar uma formação mais universalista. Essa etapa dá sustentação ao 4º pilar do projeto, a Olimpíada Cultural, que visa ao acompanhamento do programa de imersão cultural e a avaliação final dos resultados, estimulando ao longo do processo a participação ativa dos estudantes, criando oportunidades para que eles possam traduzir em atividades, através de diferentes formas de expressão, os estímulos recebidos e vivenciados, favorecendo a aprendizagem. O reconhecimento do mérito pelos resultados alcançados deve incentivar alunos e professores a darem continuidade ao projeto, ampliando ainda mais seus objetivos e expandindo seus horizontes. Nascido da iniciativa de empresas associadas à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o projeto Acervos Museológicos, Democratização do Acesso e Formação de Agentes Culturais foi coordenado em sua execução pelo Instituto Minas pela Paz, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Educação. Conta com o patrocínio da Fiat, Contax e Uzi Minas, com apoio da Gerdau, Oi Futuro e Instituto Cultural Uzi Minas, e vem sendo realizado com recursos obtidos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, no âmbito do Ministério da Cultura. Bom, o empresariado mineiro, no âmbito da Federação das Indústrias de Minas Gerais, dá um exemplo para o país de aproximação e de participação na cidadania com esse projeto Acervos Museológicos, onde a qualificação da gestão das escolas públicas através da convergência entre educação e cultura, ela se dá na preparação e na capacitação dos professores e dos futuros diretores. Minas ganha, o Brasil ganha na qualificação e o ensino e a educação, que é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país, ela passa a contar
com uma base de sustentação que é a gestão das escolas através principalmente da convergência com os acervos culturais, os acervos museológicos, com o que as cidades têm de melhor para oferecer. É muito interessante resgatar no projeto como é que a gente chega na questão dos museus, como é que a gente elege o museu, né, como um principal, não um único, mas o principal espaço de cultura com que a gente trabalha. Né? Quando a gente hoje tem na rede municipal uma vida cultural muito grande, os nossos meninos andam muito na cidade, fora dela, em outros estados, na perspectiva, no escopo da escola integrada, do BH para crianças. Mas a gente percebia que o trabalho com o museu, ele podia ser melhor aprofundado, melhor aproveitado, não no sentido de fazer uma relação direta entre o museu e o conteúdo da escola, né? Mas como um espaço portador e difusor da memória. Nesse sentido, quando você pensa que Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada, né, tem uma intencionalidade nela, você fazer os meninos acessarem os museus e, no caminho da escola para o museu, lerem os prédios, ler a arquitetura da cidade, ler o nome das ruas da cidade, é também promover um espaço, uma discussão que é fantástica. A proposta do curso, a montagem desse curso, privilegiou a ideia e a perspectiva de uma cidade educadora, pensando que Belo Horizonte é sim essa cidade que congrega tanto as escolas e seus corpos técnicos, docentes e discentes, e a própria cidade como uma formadora de cidadania. Então é a sociedade como um todo que reverbera, repercute na escola e nessa ocupação da cidade. O IEC PUC Minas foi convidado pelo MPP, para dentro do projeto Acervos Museológicos, desenvolver o curso de especialização em gestão de projetos culturais. Esse curso ele tem a função de capacitar e formar os participantes do projeto como melhores cidadãos. A proposta é promover mesmo essa implementação da cidadania cultural. E para que todos que façam o curso tenham essa sensibilidade maior para a importância da cultura, e para que eles se sintam realmente parte do fazer cultural da sociedade. O Memorial Minas Gerais Vale tem sua sede em um belíssimo prédio, exemplar referencial da arquitetura neoclássica na cidade, situado no entorno da Praça da Liberdade. A praça representa o coração das cidades, lugar aprazível que acolhe adultos e crianças sempre de braços abertos em suas alamedas, gramados, jardins com árvores muitas vezes centenárias. Oferece o descanso, os momentos de encontro e até oportunidades de dividir com o outro instantes de serenidade e beleza. Na Praça da Liberdade, os ideais de integração dos valores sociais, culturais e ambientais estão presentes. Se apresenta como o lugar de Belo Horizonte que congrega o maior número de instituições culturais da cidade, favorecendo a realização de atividades educativas, formando um polo de atração turística e de referência sobre a proteção e conservação de bens históricos. Foi no século passado, quando Belo Horizonte começava a crescer ordenadamente e consolidar as bases que mais tarde a transformariam em uma cidade cosmopolita,
que a Praça da Liberdade passou a sediar os poderes políticos e administrativos da nova metrópole. Hoje, os prédios de arquitetura neoclássica integram o circuito cultural da Praça da Liberdade. A conformação e os usos do patrimônio cultural respondem a questões associadas ao conceito de nação moderna, com bens materiais que a representam, que registraram a sua história e, por esta razão, devem ser preservados e destinados preferencialmente a ocupações nobres que dignifiquem sua memória. A importância da sua preservação significa o reconhecimento de seus valores. O discurso do patrimônio cultural responde a um dos paradoxos da modernidade, qual seja, o rompimento da ordem antiga e a recuperação de sua herança para usufruto de uma parcela mais ampla da sociedade. Bem-vindos ao Memorial Minas Gerais Vale. Esse memorial faz parte do circuito Praça da Liberdade, que tem a proposta de contar um pouco sobre a história de Minas Gerais, um pouco sobre as cidades históricas, que foram as primeiras vilas mineiras. E, claro, falar um pouco também sobre os poetas, escritores mineiros, artistas plásticos e fotógrafos que marcaram, né, a história de Minas e as artes como um todo aqui da região. Aqui, então, na entrada do Memorial Minas Gerais, esse prédio que foi construído e planejado para ser a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, nós temos uma vista ampla da Praça da Liberdade, que foi o lugar onde a cidade de Belo Horizonte foi inaugurada, em 1897. A exposição Foco em Cena mostra impressas em grandes formatos e através do acervo digitalizado 120 imagens do portfólio do fotógrafo mineiro Guto Muniz. Resgata a memória de 2 décadas da produção cultural de Belo Horizonte, mostrando alguns dos mais importantes eventos das artes cênicas mineiras. As principais são cabeça coletiva e baba antropofágica. É como se eu tivesse perdido a minha cara. Me vejo em todos, podendo ser todos, tal a identificação, menos eu própria. Para mim, tanto as pedras que encontro ou os sacos plásticos são uma só coisa. Não vejo por que negar o objeto somente porque o construímos. O importante é o que ele expressa. É a própria Lígia Clark, artista mineira de vanguarda, que rompeu todos os cânones das artes plásticas brasileiras e mesmo internacionais em sua época, que pergunta: como não querer compartilhar com os amigos as sensações diante do novo? E ela mesma relata na correspondência que manteve com Hélio Oiticica durante os anos de exílio no exterior: comecei a trabalhar catando pedras nas ruas. Dinheiro não há para comprar material. Uso tudo que me cai nas mãos, como sacos vazios de batatas, cebolas, plásticos que envolvem as roupas que vêm do tintureiro e ainda as luvas de plástico que uso para pintar os cabelos. Temos a chance do futuro da humanidade, mas para poder usá-la, temos de compreender o presente. Estas fotografias mostram parte desse presente. Não podemos nos permitir desviar os olhos. Um viajante incansável que sai pelos continentes registrando os problemas e os dramas dos homens. Este é Sebastião Salgado, atualmente um dos mais prestigiados fotógrafos do mundo. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro, o mineiro de Itabira, que saindo de Minas, nunca esqueceu Minas. O Brasil jamais esquecerá o poeta. Flor, flor, flor. Flor da Maris, flor da Neva, flor da Zaga, Clematicinha, Catileia, Delfim, Experitia, Minhotense gerânia, Ave Alelufa, Rododendro e Crisântimo e Juninho Deus, meu ciclano. O memorial é um espaço, pode dizer que é um espaço iconográfico.
não é um espaço que a gente traz acervos. Então, a gente fala de diversos temas e pessoas, sem mostrar um acervo determinado. Ou seja, a gente fala de Guimarães Rosa, trazendo um conceito, trazendo informações, imagens que falam de Guimarães Rosa. O gado, sempre o gado, que não perdeu a memória de onde veio. A plasticidade que as palavras de Guimarães Rosa suscita e promove introduz o público nas veredas do sertão rosiano. E o que é que eu queria? Acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, esta coisa, eu somente queria ficar sendo. As canoas ribeirinhas para quem se dispõe a atravessar o rio, como quem abre enfim os olhos. O rio de longas beiras que não para e o canoeiro que o afronta numa canoinha de nada. Eia! Chora os dous recentemente mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te. É a mesma coisa. Não sabemos, no nosso país que ainda constrói sua gente de tantos diversos sangues, se ele será o sertanejo, a rocha viva de uma raça, o cerne de uma nacionalidade. E vamos seguindo os bandeirantes, vamos viajar com os tropeiros, visitar as fazendas mineiras e tomar café com rapadura, subir a Serra da Mantiqueira, a Serra que Chora, assim chamada pelas suas inúmeras nascentes e seus ribeirões. A prática do turismo ecológico e de aventura, principalmente em sua modalidade central, contemplativa e educativa, encontra privilegiados campos de desenvolvimento nas unidades de conservação do patrimônio natural de Minas, em seus parques nativos, florestas, reservas biológicas e ecológicas, áreas de proteção ambiental e reservas indígenas. Pela primeira rota de abastecimento da região de Minas, pelo Caminho Velho, transitou gente de todo tipo, mercadores, aventureiros, comerciantes dispostos a enriquecer rápido. E ainda havia um caminho mais antigo, o Caminho da Bahia, que antecipou a descoberta do ouro nas Minas Gerais. E depois veio o Caminho Novo, que vai até Sabará, na antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição. Mas Minas Gerais é muitas, dizia Guimarães Rosa. São pelo menos várias minas e dentro delas existe apenas uma única estrada. Foi aos poucos que a atividade agropecuária, depois da fase extrativista do ouro, conquistou seu espaço, ampliou as propriedades rurais e firmou-se como uma segunda fase da economia mineira. É a partir dos primeiros anos do século XIX que uma cultura nova, introduzida pelos tropeiros, ajudou a reerguer a economia mineira, um tanto estagnada depois da